Bom, Toledo, anunciamos e agora vamos entregar nossa promessa. Essa semana foi criada e derrubada a CPI do Master. Quer dizer, a CPI do crime organizado teve seu relatório final apresentado pelo relator, o senador Alessandro Vieira, e ele optou por sugerir o indiciamento, que teria que ser aprovado na comissão e depois pela mesa diretora do Senado Federal para virar um indiciamento de fato, o que não aconteceu, de 3 ministros do Supremo e do Procurador-Geral da República. De que partido ele é? O Alessandro Vieira é do MDB atualmente. Uhum. Ele é o delegado de Polícia Civil de Sergipe, que se elegeu em 2018, na onda lavajatista, bolsonarista, antissistêmica, como um delegado de polícia, com uma bandeira muito clara contra o Supremo Tribunal Federal e o Judiciário brasileiro. Essa era a cara dele em 2018, ele era da Rede, do Partido da Marina, inclusive declarou voto nela, obviamente, naquela eleição, e no segundo turno declarou voto no Bolsonaro. Para surpresa de 0 pessoas. Depois ele disse que se arrependeu em 2 meses de governo. Ele muda para o Cidadania ao longo do mandato, depois para o PSDB e vai parar no MDB. Quando começa o governo Bolsonaro, primeiro ano de governo, ele tenta instalar justamente a CPI da Lava Toga, que era para investigar magistrados de tribunais superiores, Supremo, STJ e outros. Mas o Alcolumbre, que na época também era presidente do Senado, derrubou essa tentativa dele. Era uma pauta que estava fervilhando no Senado, mas ainda inicialmente. E veio então a Covid. E na CPI da Covid, na pandemia, ele teve um posicionamento muito firme contra o negacionismo do governo Bolsonaro, foi bem nos questionamentos, virou delegado da CPI e se firmou como um senador com um trânsito mais amplo. Então ele passa a ter muita articulação com a sociedade civil, ele foi o autor do ECA Digital, ele foi relator do PL Antifacção, que tirou as mudanças que o Derrite tinha feito na Câmara, depois foi derrubado, mas ele se consolidou como um senador independente, como um senador com bom trânsito, com bom diálogo, ao ponto do Alcolumbre ter indicado ele para ser o relator do projeto da dosimetria, para reduzir pena dos condenados pelo 8 de janeiro. Ele estava muito bem posicionado. Agora, ele acaba o mandato dele, ele vai disputar a reeleição pelo MDB de Sergipe. E ele fez esse relatório, de alguma forma, retomando a agenda que o elegeu em 2018, que é a agenda de investigação dos ministros do Supremo. E agora num ambiente em que essa discussão tomou uma proporção e um gás que estava só começando 8 anos atrás. Ele propõe o indiciamento do Toffoli, do Gilmar Mendes, do Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet. A CPI foi instalada como CPI do crime organizado. Ao longo do relatório, ele até menciona medidas sobre o crime organizado, milícias e facções, mas ele diz que só encontrou provas consistentes para crime de responsabilidade dessas autoridades, que crime comum exige provas mais robustas e elas não foram encontradas. Ou seja, aquilo que ele deveria fazer, ele não fez, que era combater o crime organizado. Ele optou por fazer esse escopo e apontou essas 4 autoridades. O que acontece? O Toffoli está sendo escrutinado há mais tempo pela atuação dele no caso Master. Teve até uma apuração robusta da Polícia Federal que o próprio Supremo engavetou. Ele se declarou suspeito e a situação dele é esta. A situação do Gilmar Mendes, a acusação do Vieira é que ele agiu para proteger os colegas, dando decisões enquanto ministro do Supremo e tal. O Gonet por ser omisso, por não ter pedido a investigação desses ministros, e o Alexandre de Moraes indiciou porque, segundo ele, tem atitudes que afrontam o decoro, a ética do magistrado, pelas relações que ele tem com o Vorcaro. Na hora que ele divulga o relatório dele, imediatamente começa uma grande repercussão e o Alcolumbre está lá na posse do José Guimarães, no Palácio do Planalto, e fala que está muito bom agredir as instituições, está muito cômodo ofender os outros, que está todo mundo passando dos limites, etc, etc, etc. Foi a senha. Ou seja, essa declaração não foi uma declaração de apoio ao Alessandro Vieira, muito ao contrário. Ao contrário. E assim, se o relatório fosse aprovado na CPI, ele iria para a mesa do presidente do Senado, que deveria dizer se encaminharia esse indiciamento ou não. Se o Alcolumbre encaminhasse, começaria um processo de julgamento dos ministros do Supremo no Senado Federal, que seria um ensaio geral de impeachment que a direita bolsonarista está indicando que vai fazer em 2027, se fizer, como provavelmente fará, a maioria no Senado Federal. Então ele está fazendo um grande ensaio geral, tentando antecipar um cenário que a oposição está tentando articular para o ano que vem. Na verdade, ele está fazendo campanha eleitoral, né? Ele não conseguiu nem sequer aprovar o relatório no plenário. Não, então, mas aí a hora que ele não consegue começa aqui. Por quê? Primeiro que nunca houve
aceno do Alcolumbre para essa pauta. Então, ele impediu a prorrogação das CPIs que estavam sendo usadas para investigar ministros e o Master. Ele negou uma CPI própria do Master. Ele não quer dar vazão para investigações e repercussões do escândalo do Master. Então, nunca houve aceno que prosperaria essa iniciativa. O Alessandro Vieira sabia disso, sabe melhor que nós. A CPI tinha maioria, só que quando o Alcolumbre dá esse sinal no Palácio do Planalto, os ministros do Supremo começam a reagir muito duramente ao relatório, o governo entra na articulação, troca 2 senadores da CPI e consegue com isso rejeitar o parecer. Aí entra a reação dos ministros. Então, primeiro é o Flávio Dino, depois vem o Gilmar Mendes, que contra-ataca. Ele tem uma frase maravilhosa. Ele fala assim, não me convide para dançar que eu aceito. E aí pede para a Procuradoria-Geral da República, mesma que teria sido indiciada se o relatório fosse aprovado, para investigar o senador por abuso de autoridade. Até o André Mendonça, o Fux e o Cássio Nunes Marques saem em defesa dos colegas que foram acusados pelo senador, e o Toffoli ainda quer a inelegibilidade do Alessandro Vieira, ou seja, eles fazem uma reação de corpo muito forte, muito virulenta, e o governo faz essa operação mais cirúrgica para barrar o relatório. Você pode dizer, dá para concluir, sem entrar em juízo de valor de nada, que ao errar a mão no relatório, o Alessandro Vieira acaba inviabilizando uma agenda que ele poderia ter muito mais respaldo político do que ele acabou tendo. E isso se serviria de ensaio geral de um futuro eventual impeachment de ministro do Supremo, serve de ensaio geral também para uma oposição muito faminta, esfomeada e gulosa no ano que vem no Senado em relação aos ministros do Supremo. Eu vejo assim, Thaís, o Alessandro Vieira, ele não tem fidelidade partidária alguma, você elencou aí a quantidade de siglas pelas quais ele já passou, e a única coerência que ele tem é ser, aspas, antissistema. Essa é o cara que é contra o judiciário, contra os juízes, contra tudo, né? Não é a favor de nada. Eu acho que ele fez campanha eleitoral, ponto. Eu acho que ele não queria aprovar nada, não tinha a menor ilusão de que ia, e ele não fez o trabalho dele, porque a quantidade de informação que a CPI vazou sobre o Master, sobre o Vorcaro, e que não resultou, não foram aproveitadas no relatório dele para indiciar. É que boa parte dessas são da CPI do INSS. Nem todas, né? Alguma parte sim, uma parte não. A meu ver, foi uma perda de tempo essa CPI, porque paria um rato que já nasceu morto, né? O ponto é o seguinte, haveria respaldo político no Senado, inclusive não só de bolsonaristas, para tentar enquadrar os poderes dos ministros do Supremo. Você tem outros senadores do MDB, do Centrão, até do PT, o Fabiano Contarato, com críticas e reservas à atuação dos ministros do Supremo. Se você erra a mão na forma e no conteúdo, na maneira como você quer pretender enquadrar, você perde o respaldo, inclusive, daqueles que são favoráveis. E daí é muito difícil dizer que não merece investigação a relação do Alexandre de Moraes com o Daniel Vorcaro. Mas a forma, o jeito, as medidas têm que ser calibradas. Isso vale para abril de 2026 e isso vale para fevereiro de 2027. O que tem coisas muito estranhas, não resta dúvida. Fábio Serapião, Natália Portinari, repórteres do UOL em Brasília, tiveram acesso a todos os pagamentos, as planilhas de pagamento do Banco Master, que estavam circulando na cidade, eles conseguiram, e dando uma olhada nessa planilha, ela é muito grande, tem muitos pagamentos, me chamou mais atenção, algo que já foi até comentado, mas eu quis olhar mais detalhadamente, que é o volume dos pagamentos feitos pelo Master ao escritório de advocacia. A soma dá 498 milhões de reais, meio bilhão, ao longo de apenas 4 anos. 2022, 2023, 2024 e 2025. Não estão aqui os pagamentos que foram feitos este ano de 2026. Se somasse, ia passar de meio bilhão de reais. 80 escritórios, pelo menos 80 escritórios de advocacia receberam dinheiro do Master, com uma grande disparidade entre eles. O campeão é o Ward Advogados, que não só recebeu 80 milhões e meio como Ward Advogados, como recebeu 23 milhões também como Jorge Ward Advogados. São 2 escritórios de advocacia que têm o mesmo sócio. Ou seja, mais de 100 milhões de reais
ao longo dos últimos 4 anos. E é um pagamento, chama também a atenção, que não é igual, ele é crescente. Os desembolsos feitos pelo Master para a escritório de advocacia em 2025 é a soma de todos os outros anos. É metade desse $500 milhão foi gasto só no ano passado. E isso é verdade para todos os escritórios que receberam dinheiro do Master, especialmente os que recebiam um volume maior de dinheiro, né? Em segundo lugar, está justamente a Barsi de Moraes Sociedade de Advogados, que é o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, que recebeu 40 milhões em 2024 e 40 milhões em 2025, totalizando 80 milhões. Então, 100 milhões o Vard, 80 milhões a Barsi de Moraes, que é muito dinheiro até para um escritório de advocacia americano atuando em Nova York ou em Washington, né? Não, assim, os valores praticados no mercado são absolutamente muito menores do que esse, assim, coisa pelas maiores bancas brasileiras, inclusive. E daí tem o Gabino Khrushchevsky Advogados Associados, que recebeu 54 milhões, Alves Correia Veríssimo Advocacia, 33 milhões, o Jorge Vard Advogados, que eu já falei, 23 milhões, depois Pita Lima e Fajardo Advogados, 22 milhões e 800, e aí tem, eu não vou ficar falando dos 80 nomes aqui, né? Mas por que tantos advogados? E aqui não são só criminalistas. E tem o escritório de advocacia do Temer. Tem do Temer, tem o do Lewandowski, do Rueda, tem do Rueda, do Bottini. Enfim, é quase, você tem que fazer o contrário, assim. Quem não está na lista, né? 80, né? E de várias especialidades. Tem muitos criminalistas, mas tem escritórios com outras especialidades também. Agora, o que chama a atenção, Thaís, é que é um banco. O banco faz muitos pagamentos, tá certo? São milhares de pagamentos. E se você soma todos os pagamentos para escritórios de advocacia, 6 em cada 100 reais que o banco pagou foram para advogados. É uma proporção meio esquisita, porque aqui você tem as pessoas que operam no mercado, as empresas que operam no mercado financeiro que fizeram negócios com o Master, entendeu? Então, é muito estranho que você tenha um valor tão alto para escritórios de advocacia. E é tão estranho que a figura do parecer verbal voltou a ser comentada pelos advogados, que foi um projeto. Em 2022, Arthur Lira, presidente da Câmara, eles aprovaram um projeto que institucionalizou uma prática que já acontecia, que era o parecer verbal, ou seja, um advogado se encontra com um cliente, eles têm uma conversa numa mesa de reunião, depois ele recebe honorários por aquilo que ele falou durante essa reunião, na qualidade de um parecer verbal. Como isso é um pouco frouxo do ponto de vista, né, de prestação de contas, essa figura foi lembrada, né, ao longo dessas últimas semanas, porque os serviços dos advogados nem sempre ficam tão esclarecidos assim, né, quando se trata de honorários tão altos. É curioso, é algo que, infelizmente, pelo menos a primeira das CPIs não esclareceu.